1 Samuel capítulo 3, versículos de 1 a 4. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Mas não havia visões manifestas. Aconteceu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os olhos de Eli já começavam a escurecer pela velhice, pois não podia ver. Estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, o Senhor chamou Shemuel e disse-lhe: Shemuel, eis-me aqui. Que Samuel disse? Que Samuel disse? Ele disse Hinene. Diga Hinene. Diga outra vez Hinene. Não, diga mais forte. Hinene. Tente prestar atenção e repita. Hinene. Outra vez. Só os homens. Só as mulheres. Todos juntos. Só quem crê. Só abençoados. Só quem ama Jesus. Só quem ama a família. Só quem crê na volta de Jesus. Só quem tomou banho hoje. Só as pessoas bonitas. Eu vi uns 3 feinhos aí. Ou que não acreditam na própria beleza. Todos juntos. Mais forte. Como uma explosão. Como se fosse um grito. Como se fosse a volta de Jesus agora. Uau! Mais forte ainda. Uau! Pergunte para quem está ao seu lado, já decorou? Diga para ele então. Diga outra vez agora, fala assim para ele. Hinene. Hinene significa eis-me aqui. A resposta do pequeno Samuel foi Hinene. Eis-me aqui. Na verdade, tem uma expressão chamada Hiné. Hiné no hebraico é quando eu aponto alguém. Quando eu digo, olha ali, olha lá. Olha quem está vindo. Presta atenção. Aí é Hiné. A expressão que Deus usou para Moisés, para Moshe, quando estava falando com ele em Êxodo 4, e Moisés falou: o senhor tem que mandar alguém para falar, porque eu sou pesado de boca, pesado de língua, não vou conseguir falar com o povo, não vou conseguir falar com o faraó. E aí Deus disse: fica tranquilo, Moisés, Hiné, Arão está vindo. Olha, Moisés, olha, Arão está vindo, Hiné. E em hebraico, Ani sou eu. Ani, faz assim para si mesmo e diga Ani. Ok? Quando eu quero dizer para minha esposa, eu amo você, eu digo Ani ohevet otah. Vamos falar isso? Diga Ani ohevet otah. Quer dizer, eu amo você. Otah é a outra pessoa. Otah. Diga para a pessoa, Otah. É Otah. Ok? Só você pensar que é a outra pessoa, é a Otah. Né? Então diga Ani ohevet otah. Significa eu amo você. Agora, quando é a mulher falando, não é assim. A mulher que falou assim, eu te induzi a erro. A mulher diz para o homem, Ani ohevet oti. As mulheres podem falar comigo? Ani ohevet oti. É como obrigado em português. Obrigado e obrigada. Quando é a mulher falando. Quando é o homem falando. Ok. Então é a mesma coisa. Ani ohevet otah. Ani. Agora, ele disse Hinene. Hiné é ele. Agora, Hinene, eu estou aqui.
Eu estou à disposição. Pode contar comigo. Estou pronto para o que precisar. Estou à disposição, a seu serviço. Então a ideia de Hinene é muito forte. Quando Deus fala com Isaías, e eu preguei sobre Isaías ontem para os pastores, que Deus diz, a Trindade diz, a quem enviaremos o quem há de ir por nós? E Isaías responde no verso 8, eis-me aqui. Ele diz, Hinene. E aí ele acrescenta, envia-me a mim, que é Hinene Shilahene. Vamos falar isso? Hinene Shilahene. Outra vez, diga Hinene Shilahene. Então, Hinene Shilahene significa, eis-me aqui, envia-me a mim. Shilahene. Então, quando Deus chama o pequeno Samuel, que era uma criança, e diz Shamuel, que é da expressão chamar, que é ouve, que é a ideia de Shema. Shema é uma oração que está em Deuteronômio, e que todo judeu faz quando acorda, toda criancinha, até o idoso, e antes de dormir. Ele diz Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Significa, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é um, é único. Então, quando usa a expressão Shema, Shema, é essa mesma raiz da palavra Shemuel, ou Samuel. Por que Deus deu esse nome para Samuel? El é Deus, é o eterno, El. Todo nome terminado com El é Deus. Por que deu esse nome? Porque Ana disse, por esta criança orava eu. E Deus, Shema, Deus ouviu a minha oração. Então vai se chamar Shemuel, vai se chamar aquele que Deus ouve, ou Deus ouviu. E você veio aqui hoje à noite, não é só para participar de um culto e ver um telão. Deus veio aqui hoje, porque Deus trouxe você aqui hoje, porque hoje Deus vai ouvir tua oração. Posso ouvir, amém? Dê um aplauso a Jesus e use a sua boca para glorificá-lo enquanto você aplaude. Então diga comigo, Samuel, Deus ouviu. E aí Deus chama Samuel. E Samuel ouviu. Samuel fez o quê? Shema, ouviu. E quando Samuel ouviu, ele pensou que fosse o líder chamando. E ele se levantou da cama, não sei se estava frio ou quente, foi até a cama do líder e disse, Eli, eis-me aqui, estou à disposição. Estou aqui para servir o Senhor. Minha mãe deixou aqui para eu trabalhar na obra de Deus. O que você precisa? E Eli disse, não te chamei não, menino, vai dormir. Aí ele voltou. Segunda vez Deus disse, Shemuel, Shemuel. Aí ele disse, eu estou aqui, Hinene. Estou à disposição. Foi na cama do líder e disse para o líder, você me chamou? Disse, não te chamei, menino, volta para a cama para dormir. Quando Deus insiste numa mesma coisa 3 vezes, Ele está determinado em fazer. Eu quero lhe dizer hoje à noite que você não veio aqui a passeio não. Às vezes nós pensamos que quem nos chamou é o líder, que quem nos pôs para liderar a célula é o líder, de quem nos pôs no ministério foi o líder, de quem nos casou foi o pai, a mãe ou um amigo. Eu quero dizer a você que por trás de qualquer líder está, para além da voz do pai, da mãe, do líder, está a voz de Deus. Quem te chama não é o líder, quem te chama é Deus que te chama. É Deus que te chama. Não deixa a boca fechada se você está aplaudindo Jesus. Se não for Jesus, pode ficar com a boca fechada. Se for Jesus, diga aquela palavra que eu ensinei, aleluia. E aí, na terceira vez, Eli percebeu e disse, olha, a próxima vez que te chamar, você diz assim, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Porque com certeza é Deus que está falando com você. E aí Deus chamou pela terceira vez, ele disse, fala, Senhor, que o teu servo ouve. E Deus lhe deu direção. Por que escolhi esse texto hoje? Porque hoje nós vamos ter que fazer uma decisão. Ou nós nos omitimos, ou nós nos apresentamos.
Ou nós nos escondemos do chamado, da vida, dos desafios, das lutas, ou nós como brasileiros nos levantamos e dizemos para todos à nossa volta e para a nossa nação: verás que um filho teu não foge à luta e não teme quem te adora, nem a própria morte e terra adorada. O Brasil vai ser um país maravilhoso de se viver ainda, e os nossos filhos e netos vão glorificar a Deus e vão lembrar das orações que foram feitas no passado. Se você crê mesmo, se expressa, faz alguma coisa no teu lugar e mostra que você está vivo, e não se omita, mas se apresente. Às vezes achamos que nós não fazemos falta. Por exemplo, se eu não disser amém, minha esposa fala amém por mim. Se eu não aplaudir, ninguém vai nem notar que eu não aplaudi com tanta gente. Deus não está vendo tanta gente, Deus está vendo você. Deus quer o teu sorriso, o teu aplauso, a tua inteligência, a tua força, a tua criatividade. Tem coisas que Deus pôs em você. Não deixa a boca fechada não, pelo amor de Deus, senão é só estalo de mão. Diga Rinene. Agora diga completo, diga Rinene Shilahene. Mais uma vez. Terceira vez. Dê um aplauso a Jesus. Diga para a pessoa que está ao seu lado: eu não estou aqui só de corpo presente não. Fala para ele: você pensa que eu estou aqui mexendo no WhatsApp? Você pensa que eu estou aqui preocupado com o que vai acontecer amanhã? Você pensa que eu estou aqui com a cabeça no meu time de futebol? Diga para a pessoa que está ao seu lado: fique tranquilo. Rinene, eu estou aqui. Eu estou aqui. Espírito, alma e corpo. Dê um aplauso a Jesus bem forte. Rinene. Deus pode contar com você? Se pode, grite Rinene. Deus pode contar com você? Deus pode contar com você? Deus pode contar com a juventude dessa igreja? E se a gente for para a praça pregar? E se a gente subir um monte para orar? E se tiver congresso? E se eu tiver que ajudar um novo convertido? E se tiver encontro? E se tiver que ganhar, consolidar, discipular e enviar? E se der trabalho? E na catedral? E nos desafios da sociedade? Dê um aplauso bem forte a Jesus e grite aleluia! Por que dizer eis-me aqui? Deixa eu contar rápido para quem não estava aqui ontem, e aí a gente entra na palavra e ceia. Escute. Existem 10 dias que em hebraico se diz Aseret Yemei Teshuvah. São os 10 dias de retorno. Quando começa isso para o judeu? Em Rosh Hashanah. Rosh Hashanah significa cabeça de ano, literalmente traduzido, mas é o ano novo judaico. Os judeus dizem um para o outro, até os dias de hoje eles fazem isso, Shana Tová, que significa feliz ano novo, ou Shana Tová Umeteká, porque se você tem um ano novo e doce. E eles dizem uns para os outros que o seu nome seja escrito no livro da vida, ou escrito e selado, como eu explicava ontem aqui para os pastores. E o que eles fazem nesses 10 dias? Eles fazem várias coisas, entre elas 4 principais. A Tashlir, não tenho tempo de explicar. Tefilá, não tenho tempo de explicar, mas no encontro falei sobre esta. Eles também praticam Sedaká, falei também no encontro Teshuvá sobre essas, não temos tempo para falar. E praticam o próprio Teshuvá, que é o retorno. São 4 coisas. Durante esses 10 dias. Uma das coisas muito preciosas durante esses 10 dias é que eles fazem uma reflexão profunda. Por exemplo, durante Tashlir, eles tocam um shofar, ou a trombeta,
por pelo menos 100 vezes, no sentido de reflexão, de voltar a pensar, de rever a vida, como nós brasileiros fazemos no final do ano. Você não repensa, quando chega no virada de ano, você pensa, como é que foi esse ano para mim? Como que eu quero que seja o próximo? Então é um balanço. Só que eles entendem que quem faz esse balanço é o Eterno. O Yah, aquele cujo nome é inominável, Adonai. Então ele pega, ele, o Senhor Adonai, como se pegasse uma lista e fizesse uma revisão da sua vida, naqueles 10 dias. Por isso são chamados de Oamim, Yamin Noraim. Yamin Noraim significa dias terríveis. São os 10 dias terríveis. Eles têm muito temor. Esse começa em Rosh Hashanah e vai 10 dias até o Yom Kippur. No 10º dia é o Yom Kippur, é o dia do perdão. Nesse dia a pessoa então é riscada. Deus considera que ela não se arrependeu, não fez o que devia ter feito. Ela é riscada do livro, ou ela é escrita no livro da vida e selada. Em Cristo Jesus esse entendimento se ampliou na Brit Hadash, no Novo Testamento, de que não é para termos 12 meses de bênção. Fui escrito no livro da vida para ter 12 meses de bênção. Não, nós somos escritos no livro da vida para passarmos a eternidade com Cristo. Não sei se você entendeu o pão que vamos comer hoje, o cálice que vamos beber. É para passar a eternidade com Cristo. Não haverá mais choro, nem fome, nem clamor. E se você chorou aqui na terra, Jesus Cristo secará dos seus olhos toda lágrima. Aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Então, eles entendem durante esses 10 dias. Tem 2 textos que são lidos nesses 10 dias. 2 textos específicos. Um está na primeira parte da Taná. A Taná é composta por Torá, que são os primeiros 5 livros da sua Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, que em teologia a gente chama de Pentateuco. A segunda etapa, que é chamada de Nevins, são 8 livros, são os profetas. E o último grupo de livros, que é chamado de Ketuvim, que são os escritos. Então eles entendem que eles têm a lei, os profetas e os escritos. Nós chamamos tudo isso de Antigo Testamento. O deles é apenas 24, o nosso 39. Porque eles juntam, por exemplo, o primeiro Crônicas com o segundo Crônicas é um livro só. Os profetas menores eles juntam num livro só. Então por isso eles têm um número menor de livros. Mas são os mesmos 39 que nós temos no que a gente chama de Antigo Testamento. Não tem os livros, os 7 livros a mais que tem nas edições paulinas, que são chamados por nós e pelos teólogos evangélicos de livros apócrifos ou espúrios, como Macabeus, Tobias e etc. Mas tem os livros, os 39 que temos na nossa Bíblia, tem na Bíblia hebraica, chamada de Torá, Nevins e Ketuvins. Quando eles, nesses 10 dias, se reúnem, tem 2 textos específicos que são lidos. Capítulo 22 e 23 de Gênesis, que é Bereshit, e os primeiros capítulos de Samuel, que eu li agora. Por que eles leem esses 2 textos? Porque nesses 2 textos, o primeiro, o de Abraão, que é o capítulo 22, tem a Akedá. Que é a Akedá? Akedá é o sacrifício de Isaac. É quando Abraão apresenta Isaac ao Eterno em cima de uma pedra, que tem lá em Israel até hoje, debaixo do domo da rocha. Quando você for lá, debaixo do domo da rocha, daquele negócio dourado que tem uma rocha enorme. Depois, outro dia, explico melhor o significado daquela rocha e as pregações de Jesus, você vai entender melhor. Mas ali, e no livro que vai sair agora, Teshuvá, tem tudo. Se você não sabe, quando você não vai precisar comprar o livro. O livro custa R$30, você não precisa comprar. Se você fez a inscrição do congresso, você já ganhou o seu livro. Não é uma boa notícia?
quando eu comecei a escrever, quando Deus me deu essa palavra, eu estava ali. Quem estava nesse culto que nós clamamos aqui, que Deus nos deu a palavra Techuvá, que eu estava ali, quem lembra? Os que estavam lembram que o céu se misturou com a terra, e ali que nasceu o encontro Techuvá. E eu comecei a escrever, e quando vi tinha escrito 80 páginas, e Deus disse, continue escrevendo. E quando eu vi, foi, e vai passar de 100 páginas. Aliás, chegou a 144, mas eu dei uma encolhida nele com a editora, para que não fique muito grande, e aí as pessoas desistam de ler. Mas vai te edificar muito. Só no segundo capítulo você já vai entender muito melhor tudo isso que eu estou falando aqui, com tranquilidade. E o que acontece? Eles leem a Akedá, que é o sacrifício de Isaac nessa pedra que tem lá em Israel, uma pedra enorme que fica debaixo do domo da rocha. E eles leem Samuel. Nos dois textos, Gênesis 22, verso 1, Deus chama Abraão 2 vezes, diz, Avraham, Avraham. E Abraão responde, Hinene, eis-me aqui. Pode ver na sua Bíblia, Gênesis 22, verso 1. E no texto de Samuel, o menino responde a mesma coisa quando Deus chama o nome dele 2 vezes. Samuel, ele diz, Hinene, eis-me aqui. Eles disseram isso no passado, mas quem vai dizer isso hoje à noite é você. Deus hoje vai te chamar e você responda para ele, Hinene, eis-me aqui. Posso ouvir amém? Dá um aplauso a Jesus. Cinco coisas. Antigamente, quando pregava 1h30, 2 horas, até 3 horas pregando, as mensagens tinham 12, 10, 20, 30 pontos. Agora só tem 5 e eu vou citá-los rapidinho, nós vamos ler os textos e orar. Primeiro, Hinene, quando você diz Hinene, você está refletindo obediência e por isso nasce a fé. Quando a pessoa começa a dizer assim, eu estou perdendo a fé, a minha fé está fraca, está faltando Hinene, está faltando se apresentar. Porque quando Abraão disse Hinene, ele se tornou o pai da fé, e quando ele sobe na montanha com Isaac e desce com Isaac, ele se torna o pai da fé. Por isso, quando a gente fala de Abraão, nós estamos falando do patriarca da fé. Se a sua fé estava morrendo, você veio na reunião certa. Se a sua fé estava mais ou menos, veio na reunião certa. Se a sua fé já estava forte, veio na reunião certa. Porque hoje o Espírito vai soprar na sua fé e vai acender a chama da fé outra vez. Quem crê, diga amém e dê um aplauso a Jesus. Hoje renasce a sua fé. Não, aplauda com vontade, como se estivesse crendo. Número 2. Já estou no segundo ponto dos 5. Número 2. Quando você diz Hinene, Deus fala com você. E nasce um futuro profético. Eu vou falar outra vez para você se alegrar. Quando você diz Hinene, Deus abre a boca dele e fala direto com você. E nasce para você um futuro profético. Eu creio que está nascendo um futuro novo para o Brasil. E eu creio que está nascendo um futuro novo para o Rio de Janeiro e para Teresópolis e para a tua família e para a tua saúde física e emocional e mental e espiritual. Se você crê de verdade, faz alguma coisa, dá um grito, diga um aleluia, mas se expresse na presença do Rei. Diga Hinene. Com mais força. Terceira vez. Quarta vez. Dê um aplauso a Jesus. Já disseram uma, já disseram 3, já disseram 4. A próxima vez vão dizer 5. Por que eu disse isso? Está na Bíblia. Porque quando Samuel disse Hinene,
1 Samuel, capítulo 3, versículo 4 a 21. Eu parei no 4. Mas se você for até o 21, você vai ver que termina nascendo os profetas da Bíblia. Samuel se tornou o líder dos profetas. Ele que ungiu os primeiros reis de Israel, tanto Saul como Davi. E Davi é um rei respeitado até os dias de hoje. Quando Jesus chegou na terra, as pessoas diziam: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Quem ungiu Davi? Samuel. Quem ungiu Saul? Samuel. Samuel era o homem que tinha unção e te gerou um futuro profético. Você sai daqui hoje com unção para gerar um futuro profético. Por que você sai com unção? Porque a Shekinah de Deus está sobre a tua vida. Porque hoje Ele te unge de novo. Você recebe mesmo? Recebe. Grite amém. Terceiro, quando você diz Hineni, vamos dizer. Segunda vez. Terceira. Quarta. Quinta. Quando você diz Hineni, Deus tira o seu medo e estabelece paz no teu coração. Põe suavemente, se você conhece a pessoa. Se não, claro que não. Mas se você conhece a pessoa que está do teu lado, suavemente põe a mão no ombro dela e diga para ela: hoje Deus tira o medo de você e põe em você a paz. Gênesis 46. Abre comigo sua Bíblia e acompanha a leitura. Gênesis 46, de 1 a 7. Eu vou ler bem rapidinho. Tenta me pegar no caminho, tá? Eu já vou começando. Partiu Israel com tudo quanto tinha e veio a Berseba. E ofereceu sacrifício ao Deus de seu pai, Itzaque. Verso 2. Falou o Eterno a Israel em visões de noite e disse: Jacó, Jacó. Chamando duas vezes, veja, duas vezes, igual chamou Abraão, igual chamou Samuel. Duas vezes: Jacó, Jacó. E ele disse, terceiro, e ele disse, Hineni, eis-me aqui. E disse: eu sou o Deus de teu Abá, teu pai. Não temas descer ao Egito. Diga, o medo foi embora. Não temas descer ao Egito. Diga para a pessoa ao seu lado: não tenha medo de outubro. Diga: não tenha medo de novembro. Não tenha medo de dezembro. Diga: Deus está contigo. Diga: Deus vai contigo. Olha o que ele diz aqui, queridos: não tenha medo de descer ao Egito, porque eu farei ali de você uma grande nação. Verso 4: eu descerei contigo ao Egito, certamente te farei tornar a subir, e José porá a sua mão sobre os seus olhos. Quer dizer, você, antes de morrer, o teu próprio filho vai fechar os teus olhos. Eu vou te dar essa alegria. Então levantou-se Jacó de Berseba, e os filhos de Israel levaram seu pai Jacó, já era bem velhinho, seus meninos e as suas mulheres nos carros de Faraó, enviaram para levar, e tomaram o seu gado e os seus bens que tinham adquirido na terra de Canaã, e vieram ao Egito, Jacó e toda a sua descendência com ele, e os filhos, e os filhos, e os seus filhos, e os filhos de seus filhos com ele, as filhas e as filhas de seus filhos, e toda a sua descendência levou com ele para o Egito. Diga para a pessoa que está ao seu lado: ele tira o medo e planta a paz. Jacó estava com medo de ter que enfrentar o Egito, ir para o Egito, onde tinha Faraó, mas Deus o levou. Quarto lugar, diga Hineni.
Diga a segunda vez. Terceira vez. Quarta vez. Quinta vez. Vai aumentando o tom. Diga a sexta vez. Sétima vez. Amém. Quando você diz isso, vem a libertação para toda a sua família. Sua família não vai ficar oprimida, não vai. Ainda que Satanás mande toda a fúria dele contra você, ainda que o inferno ruja, ainda que façam feitiço contra você, que peguem fio de cabelo seu, parte da sua roupa para consagrar, nada vai te pegar. Ainda que costure a boca dos sapos, nada vai te atingir, porque o sangue de Jesus tem poder para proteger e libertar a sua casa. Vejam o que disse, está na Bíblia, está em Êxodo capítulo 3, de 1 a 8. Êxodo 3 é o segundo livro. Procura aí, Êxodo 3, de 1 a 8, eu quero ler com você. Já estou começando, você me pega no caminho. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. Levou o rebanho atrás do deserto. Chegou ao monte de Deus, a Horebe, que eu falei aqui no início, que Deus mudou o nome para Sinai. Apareceu-lhe o anjo do Eterno, o anjo de Adonai, em uma chama de fogo, do meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: e agora me virarei para lá, e verei essa grande visão, porque a sarça não se consome. E vendo o Senhor que Moisés estava se virando para vir, o Eterno bradou a ele do meio da sarça 2 vezes: Moisés, Moisés. Quando Deus chamar o seu nome 2 vezes, responda, porque tem urgência. Moisés, Moisés, e ele respondeu. 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 E você responde para Deus hoje. Dê um aplauso a Jesus. Não chegues para cá, tire os sapatos dos seus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés encobriu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse o Senhor no verso 7, tenho visto atentamente a aflição do povo brasileiro, do povo carioca, do povo teresopolitano, dos familiares de muitos de vocês que estão aqui. E Deus disse: tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores, porque conhecia as suas dores. Portanto desci para libertá-los das mãos dos egípcios, para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa. Olha o que Deus tem para você, querido. Não é o ruim não, é uma terra boa e larga, uma terra que mana leite e mel. O lugar que eu tirei das mãos do cananeu, eu tirei das mãos do Eteu, eu tirei das mãos do amorreu, eu tirei das mãos do perezeu, eu tirei das mãos do eveu, eu tirei das mãos do jebuseu, eu tirei das mãos do psol, eu tirei das mãos do PT, eu tirei das mãos do PCdoB, eu tirei das mãos dos partidos políticos, eu tirei das mãos das falcatruas, estou devolvendo as mãos do povo brasileiro. Um dia Deus vai nos devolver o Brasil, vai sair da corrupção, e eu e você vamos ser honrados de sermos brasileiros. Vai chegar esse dia. Deixa eu dizer a vocês, tem gente que pensa que eu acredito que político vai libertar o Brasil. Eu já me converti disso
há 31 anos atrás. Eu desisti do homem o dia que dei minha vida para Cristo. O único Messias que pode libertar o Brasil não é nenhum Messias da terra, é o que vem das nuvens dos céus. É nele que estamos acreditando. E ele vai usar pessoas, claro, mas vai usar você. Tu não me ouviu, não, vai usar você. Tu não está acreditando muito não, mas ele vai usar você. Ele vai usar a tua oração, ele vai usar teus filhos, ele vai usar a sua família. Eu quero lhe dizer que a sua família vai ser um jardim do Éden, porque é isso que Deus quer para os lares. Deus vai te usar para trazer libertação na sua casa. E eu termino dizendo, nasce o seu chamado e o seu propósito para abençoar os outros. Está em Atos 9, versículo 10. Um versículo só agora. Atos 9, versículo 10. Nasce o chamado e o propósito, o chamado e o propósito, o chamado e o propósito, o chamado e o propósito. Tem gente que não tem chamado. Como é que eu sei que não tem chamado? Porque um dia está chamado, outro dia está sumido. Um dia ama a Deus, outro dia ama o mundo. E o amor do mundo nos torna inimigos de Deus. Essa vida cristã claudicante, manquejante, inconstante, titubeante, vulnerável. Qualquer coisa o desvia. Qualquer chateação o enfraquece. Qualquer notícia ruim o abala. Qualquer desentendimentozinho ele já não quer mais. Se você não concordar com ele, já é teu inimigo. Você vota em quem? Vota em A e você em B. Não falo mais com você. Um nível de idiotice sem limites. Que os políticos depois fazem aliança e eles ficam inimigos dos próprios parentes. Porque um vota em A, o outro vota em B. Queridos, uma das coisas que a conversão nos faz é nos libertar da burrice. Conheci um pastor norte-americano que ele disse assim para mim, disse assim, meu medo de ir para o inferno não é ficar cercado de pecadores, é passar a eternidade com gente idiota. O céu é de graça para você. Aqui é a casa do teu pai. Não vou mais não. Por quê? Porque é que a menina que eu gostava não gosta mais de mim. Tu é muito bobão. Não seja assim, querido. Seja sábio. Você tem um chamado. É Deus quem nos chama, querido. Se não fosse Deus, eu já tinha desistido. E Deus nos dá um propósito. Ananias estava lá orando. E o verso 10 disse que ele estava orando. E eu fico imaginando, Senhor, estou aqui para fazer tua vontade. E aí Deus disse, Ananias, disse-lhe o Senhor em visão, Ananias. E ele respondeu, está no verso 10 de Atos 9. O que ele respondeu? O que ele respondeu? O que ele respondeu mesmo? Mas quando Deus disse para que era, ele falou, não vou não. Quem disse Rinene já não está mais aqui. Pregar para quem? Para o Escadinha do nosso tempo? Para o Fernandinho Beiramar do nosso tempo? Ouvi dizer que ele persegue os crentes, mata os crentes. Vou pregar para ele não. Deus falou, fica tranquilo que eu já o converti, você só tem que consolidar. Ele está orando. E Ananias foi, entrou na casa, já foi dizendo, irmão Saulo, já foi chamando de irmão. Senhor Jesus que me apareceu do caminho, me enviou para que tornes a ver, seja cheio do Espírito. Já foi chamando de irmão. E aí caiu dos olhos dele como umas escamas, e ele foi cheio do Espírito Santo, escreveu a metade do Novo Testamento para você e para mim. A metade foi escrito por esse homem, se tornou um grande líder na história. Que propósito tremendo o de Ananias. Você às vezes não sabe quem você está ganhando. Pode ser que a pessoa que você está ganhando vai se tornar um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus. Não despreze ninguém. Há um encontro que tem poucas pessoas naquele encontro. Não despreze ninguém. Há uma vida que chegou aqui na minha cela. Cuide com carinho e com amor.
Porque Deus ama essa pessoa, por isso que enviou para você cuidar. Jesus foi quem disse há 2000 anos atrás para o Pai, Hineni. Ele disse isso em Hebreus 2,13 e em Hebreus 10,7. Hineni, disse para o Pai, eis-me aqui. E porque ele disse isso, hoje vamos comer o pão e beber o cálice, porque o seu sangue nos salvou e nos resgatou. O sacrifício dele valeu a nossa salvação. Só quero recapitular uma coisa, já que Jesus é o seu exemplo. Se você disser hoje Hineni, 5 coisas acontecem. Número 1, nasce a fé. Digam depois de mim, nasce a fé. Número 2, nasce um futuro profético. Número 3, nasce um futuro de paz. Número 4, nasce libertação para a sua família. Diga, para a minha família. E 5, nasce um chamado e um propósito. Então hoje à noite você vai dizer o quê? Vai mesmo? Vai mesmo?